Se você não aprender isso hoje, a ansiedade vai continuar controlando sua vida. E o pior é que você nem vai perceber. Existe um padrão invisível que se repete todos os dias dentro da sua mente. Você acorda já preocupado, como se algo estivesse prestes a dar errado. Pequenos pensamentos começam a surgir e logo se transformam em cenários inteiros de medo e incerteza. Pouco a pouco, sem perceber, sua mente se torna um lugar apertado, silencioso e cansado, onde cada pensamento parece carregar um peso maior do que deveria. Talvez você já tenha tentado ignorar essa sensação, distraindo a mente ou esperando que o tempo resolvesse tudo sozinho. Mas a ansiedade não desaparece quando é ignorada. Ela cresce silenciosamente, alimentada por pensamentos repetidos e preocupações que parecem urgentes. Existe um desgaste invisível acontecendo dentro de você. Não é apenas cansaço físico, é um cansaço mental profundo, como se sua mente estivesse sempre alerta, sempre esperando algo dar errado. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais preso você se sente. O que quase ninguém percebe é que a maior parte dessa ansiedade não nasce das situações em si, mas da tentativa constante de controlar aquilo que nunca esteve sob seu domínio. Você tenta prever o futuro, tenta evitar erros, tenta garantir resultados, tenta impedir frustrações. Mas quanto mais você insiste em controlar o que não depende de você, mais sua mente se agita. É como tentar segurar água com as mãos fechadas. Quanto mais força você faz, mais rápido ela escapa pelos dedos. Existe uma verdade silenciosa que muda tudo quando você finalmente entende. Grande parte do sofrimento não vem do que acontece ao seu redor, mas da maneira como sua mente interpreta cada acontecimento. Um pensamento surge, depois outro, e logo sua imaginação constrói histórias inteiras que ainda nem aconteceram. Seu corpo reage como se fossem reais. O coração acelera, a respiração encurta, os músculos se contraem. Tudo isso acontece mesmo quando nada realmente está acontecendo. Pensar demais nunca protegeu ninguém do sofrimento. Na maioria das vezes, pensar demais apenas multiplica dores que talvez nunca existam. A mente cria possibilidades negativas como se estivesse tentando se preparar para o pior, mas na prática, isso apenas mantém você preso em um estado constante de alerta. Essa tensão contínua faz parecer que o perigo está sempre próximo, mesmo quando o momento presente está seguro. Existe dentro de você um espaço silencioso que permanece intacto mesmo quando tudo parece confuso. Um lugar onde nenhum pensamento tem poder absoluto e nenhuma emoção consegue dominar completamente. Esse espaço existe mesmo que você nunca tenha percebido claramente. Aprender a acessar esse lugar é o início do verdadeiro controle emocional. Não se trata de eliminar pensamentos ou emoções, mas de perceber que você não precisa obedecer a todos eles. O primeiro passo para recuperar a tranquilidade é entender a diferença entre aquilo que depende de você e aquilo que nunca dependeu. Depende de você a forma como você interpreta os acontecimentos, as decisões que toma e as atitudes que escolhe. Não depende de você a opinião das pessoas, o passado que já aconteceu, nem o futuro que ainda não chegou. Quando você mistura essas duas coisas, sua mente se sobrecarrega tentando resolver problemas impossíveis. Grande parte do peso que você sente hoje vem exatamente dessa confusão. Você tenta controlar reações das pessoas, tenta evitar julgamentos e tenta garantir que tudo aconteça conforme o esperado. Mas essa tentativa constante apenas cria tensão. Quando você começa a aceitar que certas coisas estão fora do seu alcance, algo surpreendente acontece. Sua mente começa a respirar novamente. Surge um espaço novo, onde agir se torna mais fácil e pensar se torna mais claro. Controle emocional não significa eliminar o medo, a raiva ou a tristeza. Essas emoções fazem parte da experiência humana e continuarão existindo. A verdadeira força está em não se tornar escravo delas. É possível sentir medo e ainda agir com coragem. É possível sentir ansiedade e ainda manter a clareza.
Existe uma força silenciosa que nasce quando você aprende a permanecer estável mesmo enquanto o mundo muda ao seu redor. Essa estabilidade não surge de uma grande mudança repentina. Ela é construída lentamente através de pequenas práticas repetidas todos os dias. Uma dessas práticas é aprender a observar os fatos sem adicionar histórias emocionais exageradas. Quando algo desagradável acontece, descreva mentalmente apenas o que realmente ocorreu, sem aumentar o problema e sem transformar um momento difícil em uma catástrofe imaginária. Em vez de pensar que tudo deu errado, observe apenas que houve um problema específico. Em vez de acreditar que foi humilhado, reconheça apenas que recebeu uma crítica. Pode parecer uma diferença pequena, mas é exatamente essa diferença que impede a mente de transformar acontecimentos simples em sofrimentos enormes. A narrativa que você cria na mente determina o peso que cada situação terá sobre você. Outra prática poderosa é imaginar dificuldades possíveis antes que elas aconteçam. Não para sofrer antecipadamente, mas para reduzir o medo do inesperado. Quando você encara mentalmente aquilo que teme, percebe algo importante. Mesmo nos cenários mais difíceis, ainda existe a possibilidade de continuar. Ainda existe uma força silenciosa dentro de você capaz de resistir. Essa percepção diminui o impacto das surpresas negativas. A ansiedade se alimenta do desconhecido. Quando algo parece imprevisível, a mente tenta preencher o vazio com preocupações. Mas quando você se acostuma a encarar possibilidades difíceis com calma, o desconhecido perde parte do seu poder. Surge uma confiança discreta que não depende de garantias externas. Uma confiança baseada apenas na certeza de que você pode lidar com o que vier. Existe também uma prática simples que pode transformar completamente a forma como você reage às emoções intensas. Sempre que sentir uma reação forte surgindo, faça uma pequena pausa antes de agir. Observe a sensação com calma e faça uma pergunta silenciosa. Isso depende de mim? Se a resposta for não, permita que aquilo passe sem resistência. A emoção pode continuar por um tempo, mas sua ação continua sendo uma escolha. É nesse pequeno espaço entre o estímulo e a reação que existe a verdadeira liberdade. Quando você aprende a usar esse espaço, deixa de reagir automaticamente e começa a agir de forma consciente. Aos poucos, situações que antes causavam ansiedade passam a parecer apenas eventos comuns da vida. A intensidade diminui porque a mente deixa de lutar contra aquilo que não pode mudar. Trabalhar com a realidade como ela é exige coragem, mas também traz uma sensação profunda de alívio. Resistir constantemente aos acontecimentos consome energia que poderia ser usada de forma muito mais útil. Aceitar não significa desistir nem se tornar passivo. Aceitar significa reconhecer a situação com clareza antes de decidir qual será o próximo passo. Quando você para de lutar contra aquilo que já aconteceu, a mente se torna mais leve. O passado deixa de ser uma fonte constante de tensão e o futuro deixa de parecer uma ameaça permanente. O momento presente começa a ganhar mais espaço. É nesse momento presente que todas as decisões reais acontecem. É aqui que existe poder verdadeiro. Muitos dos pesos que você carrega hoje nem pertencem a você. São expectativas externas, responsabilidades assumidas em excesso e preocupações que nunca poderiam ser resolvidas pela sua vontade. Durante muito tempo, você tentou carregar tudo sozinho. Mas nenhuma mente permanece saudável quando tenta controlar o mundo inteiro ao mesmo tempo. Quando você começa a soltar esses pesos, algo muda silenciosamente. Os problemas continuam existindo, mas deixam de parecer esmagadores. Surge uma sensação de firmeza interior que não depende das circunstâncias externas. Mesmo quando algo importante é abalado, ainda existe dentro de você a capacidade de escolher como responder. Existe uma parte de você que nenhuma crise pode tocar. Uma parte que permanece estável mesmo quando tudo parece incerto. Essa parte é a sua capacidade de escolher atitudes com clareza e dignidade.
Quando você fortalece essa capacidade, a ansiedade deixa de ser uma força dominante e passa a ser apenas um sinal de alerta. Sempre que a ansiedade surgir, ela pode servir como um lembrete silencioso de que talvez você esteja tentando controlar mais do que deveria. Em vez de lutar contra essa sensação, você pode usá-la como um convite para voltar ao presente. Um convite para focar apenas naquilo que realmente depende das suas escolhas. Com o tempo, aquilo que antes parecia descontrole começa a se transformar em consciência. O que antes parecia fraqueza começa a revelar uma força tranquila e constante. Você percebe que não precisa esperar que tudo esteja perfeito para sentir paz. A tranquilidade deixa de depender de resultados e passa a depender apenas da forma como você conduz a própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. Estar em paz mesmo quando o mundo continua imprevisível. Permanecer firme mesmo quando surgem dificuldades inesperadas. A mente deixa de ser uma fonte constante de preocupação e passa a se tornar um lugar de estabilidade. Aos poucos, você aprende a descartar a ansiedade como quem deixa cair um peso que nunca deveria ter carregado. Se você chegou até aqui, significa que algo dentro de você já começou a mudar. Essa mudança pode ser silenciosa, mas é real. Continue fortalecendo essa mente todos os dias. Escreva nos comentários: "Eu controlo minha mente", para marcar o início dessa transformação. E se você quer continuar aprendendo a desenvolver uma mente forte e tranquila, inscreva-se no canal e continue caminhando nesse processo.